Você sabe que os Vingadores são um supergrupo da Marvel criados pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby, mas eles não foram o primeiro supergrupo da editora. Meu nome é Diego Morro e está na hora da gente viajar nos 100 anos de vida do Stan Lee. Essa história tem mais a ver com Stan Lee editor e menos com Stan Lee roteirista. No final da Segunda Guerra Mundial, como a gente explica várias vezes no nosso livro História dos Quadrinhos dos Estados Unidos, eu já falei em outros vídeos aqui, os super-heróis param de fazer sucesso e isso acaba criando a primeira grande crise dos quadrinhos. Né? As vendas começam a cair de maneira absurda. Para tentar salvar a lavoura, o editor Stan Lee simplesmente chama o verdadeiro criador do Batman, o roteirista Bill Finger, e pede para o Bill Finger então criar o primeiro supergrupo da editora. Eles já tinham a revista All Winners, mas era uma revista que reunia várias aventuras separadas, né, várias histórias separadas de vários personagens. Na All Winners 19, com capa de outono de 1946, o Bill Finger então apresenta o primeiro supergrupo da editora Time, futura Marvel, ou seja, os avós dos Vingadores. No grupo tinha o Capitão América, o Bucky, o Tocha Humana, o Toro, que no Brasil é Centelha, né, que é o Robin do Tocha Humana, o Namor, a Miss América, que era a Mulher Maravilha da Timely, e o Wizard, que era o Flash da Timely. Apesar de todo o talento do Bill Finger e do talento do Otto Binder, que vai assumir depois os roteiros, que é um dos maiores roteiristas da história dos quadrinhos. O Otto Binder é tão criador do Superman quanto os seus pais, né, o Jerry Siegel e o Joe Shuster. Talvez ele tenha criado mais do que eles, até na mitologia do Superman. Apesar do talento do Otto Binder, que escrevia, né, o Capitão Marvel, que foi o grande vendedor da época, então, não adiantou. As revistas de super-heróis da Time e de todas as outras, mas o papo aqui é o Stan Lee, né, elas estavam em queda livre, elas não estavam mais vendendo, estavam em desespero e o supergrupo logo para de fazer, né, de ser publicado, logo ele deixa de existir. Mas é por causa disso que existe uma confusão na cabeça das pessoas e as pessoas acham que a Time teve um supergrupo durante a chamada Era de Ouro dos Quadrinhos, que as editoras chamam de Era de Ouro, que ela teve um supergrupo a exemplo da Sociedade da Justiça da National DC. Não, a Time Marvel nunca teve um supergrupo nesse período aí da guerra. Ela vai ter esse aí que teve vida curta. Mas então por que as pessoas acham que ela teve um supergrupo? Essa confusão acontece por causa do Roy Thomas. O Roy Thomas, que vai se tornar o braço direito do Stan Lee quando nasce a Marvel, vai se tornar editor-chefe, é o herdeiro legítimo do Stan Lee, né? O Roy Thomas, ele cresce lendo quadrinhos, ele simboliza, né, essa geração que cresce na Era de Ouro e vai virar profissional depois, né, na década de 60, lá na virada da Era de Prata. Então, o Roy Thomas, como ele é apaixonado por esse período, quando ele está trabalhando na Marvel, ele faz um retcon. Ele inventa um grupo chamado The Invaders, né, os Invasores. Ele apresenta esse grupo na revista The Avengers, número 71, com capa de dezembro de 1969. E é então um supergrupo que atua lá na época, são histórias de flashback. Elas acontecem durante a Segunda Guerra Mundial. Esse grupo tem o Capitão América, o Bucky, o Tocha Humana, o Toro Centelha e o Namor. E depois aparece, né, a Miss América, aparece o Whistler, ele cria o Union Jack, que é um herói britânico, que vai ter os filhos dele depois, né, o Union Jack 2 e a Spitfire, que também né, é super veloz a menina e tal. Então são histórias que se passam na Segunda Guerra Mundial, são histórias de flashback. O grupo é formado quando eles vão salvar o Churchill, e o Churchill que dá o nome, por que vocês não fazem um supergrupo? Então o Roy Thomas conta várias histórias muito legais, muito boas, que se passam na Segunda Guerra Mundial. Mas foram histórias que foram publicadas a partir da década de 70. Elas nunca foram publicadas na década de 40. Não, muito menos durante a Segunda Guerra Mundial. Então por isso que as pessoas se confundem, porque existiu esse All Winners do Bill Finger, que depois o Otto Binder assume, e existe lá, a partir da década de 70, os Invasores. E as pessoas acham, então, porque a Time publicava uma história com o seu supergrupo. Não. A única editora que teve um supergrupo de sucesso foi a National, com a Sociedade da Justiça, que foi publicado durante a década de 40. Ela vai ter também lá, né, os Sete Soldados da Vitória, tal, que é uma imitação da própria National, tal, mas né, sucesso mesmo, o único supergrupo dos quadrinhos era a Sociedade da Justiça. E agora vamos voltar então para a crise que o editor Stan Lee está enfrentando ali no começo da década de 50. A vida não estava nada fácil para o editor Stan Lee.
Para ter uma ideia, na Capitão América 59, com capa de novembro de 1946, eles tentaram mudar o clima, porque né, o Capitão América ele tinha ficado associado à Segunda Guerra Mundial, ele era o símbolo, né? Por que os super-heróis estavam com problema? Porque as pessoas associavam os super-heróis à Segunda Guerra Mundial. E o Capitão América era o mais associado à Segunda Guerra Mundial. Então eles tentam mudar a partir dessa edição 59, com capa de novembro de 1946, eles tentam transformar o Capitão América e o Buck num Batman e Robin, para combater o crime e tal. Eles até anunciam, né, que pela primeira vez a vida privada do Capitão América, para tentar transformar ele, né, nos vigilantes e tal. Não funciona, não dá certo, é um fracasso. A partir da, desculpa, a partir da Capitão América 66, com capa de abril de 1948, eles tentam uma outra artimanha, o Buck é gravemente ferido para deixar de ser o parceiro do Capitão América, depois no futuro, né, nos retcon lá ele vai acabar morrendo, mas nessa época ele só é ferido, ele sai de cena para entrar uma menina no lugar. E aí então vai ser a Golden Girl, vai ser a nova sidekick do Capitão América. Essa personagem, a Betsy Ross, depois lá nos retcon maluco da Marvel, ela vai ser tia-avó da Betty Ross do Hulk e tal. Mas aí nesse momento ela é Golden Girl, eles tentam, né, fazer essa coisa da Golden Girl para ver, agora o Capitão América é a menina enfrentando o crime e tal. Também não dá certo, tá? Esse vai aos trancos e barrancos até a edição número 73. A partir da edição 74, com capa de outubro de 1949, o título simplesmente muda. Passa a ser Captain America Weird Tales. E eles tentam surfar na onda do terror da EC Comics. Eles chegam ao cúmulo de mudar o logo da revista para ficar parecido com as revistas de terror da EC Comics. A partir da 75, eles simplesmente mudam o logo para ficar igual o logo das revistas de terror da EC Comics. E não adianta, assim, chega ao cúmulo do Capitão América simplesmente para de aparecer na revista. Ele não aparece mais na revista. A revista começa a ter só contos de terror, sem o Capitão América. O nome é Capitão América, contos, né, Weird Tales, mas ele nem aparece. E a revista é vergonhosamente, então, cancelada na edição 78. Imagina, a revista que foi o carro-chefe da editora Timely, uma das revistas que mais vendeu durante o período, né, da Era de Ouro dos quadrinhos, o manual de como se faz uma história de super-herói, é cancelada na edição número 78. Então, o Capitão América para de ser publicado. Depois dessa vergonhosa ação de ter se retirado da sua revista, que virou uma revista de terror. Eles tentam, na Young Man 24, com capa de dezembro de 1953, o editor Stan Lee tenta reunir de volta o Capitão América, o Tocha Humana e o Namor, para ver se os leitores vão gostar. Tal. Não dá. Simplesmente não faz sucesso. E antes dela ser cancelada, na 78, ali o Capitão América, as 3 últimas edições, né, a 76, 77 e 78, eles tentam surfar na onda da Guerra Fria. Eles tentam apresentar o Capitão América como, né, ele volta, né, tinha tavas de terror, ele volta para essas 3 últimas edições para tentar ser o cara que vai caçar os comunistas e tal. Não adianta. O Capitão América é cancelado na edição número 78. Para sentir o tamanho do pepino que o editor Stan Lee estava enfrentando ali, tá? A Marvel Mystery Comics, que é simplesmente a revista que cria a editora Time, a primeira revista deles, né, que eles criam para publicar o Tocha Humana, né, o Namor. Por isso que depois, quando nasce a Marvel, o Stan Lee vai dar o nome de Marvel, para a editora em homenagem a essa primeira revista em quadrinho deles, né, a Marvel Mystery Comics. A Marvel Mystery Comics, a revista que começou a editora, com capa de junho de 1949, na sua edição número 92, ela para de ser publicada. O Stan Lee tem que encerrar a revista. Ele troca de nome, né, para pegar essa onda aí do terror, suspense, ela passa a se chamar Marvel Tales, segue com a mesma numeração, por causa daquele rolo da distribuição, que eu prometo que um dia eu vou fazer o vídeo. E aí, então, da número 93 até a número 159, de agosto de 1949 até agosto de 1957, ele surfa nessa onda do terror, suspense. Alguns têm histórias de ficção científica da EC Comics, né, tentando imitar a EC Comics. Eles simplesmente, então, param de publicar a Marvel Mystery Comics e ela vira Marvel Tales. A revista que, quando foi criada, a sua número 1 vendeu 800 mil exemplares, deixou de ser publicada e teve que trocar de nome. A revista do Submariner, né, a revista do Namor, ela foi cancelada na edição número 32. E a revista do Tocha Humana foi cancelada na edição número 35, com capa de março de 1949.
A última tentativa do editor Stan Lee de mexer com super-heróis foi com a Marvel Boy número 1, com capa de dezembro de 1950. Só que na número 13 ele já trocou de nome, ela passou a ser Astonish, para também fazer contos de terror e suspense. Na número 6, ele tenta voltar a chamar ela de Marvel Boy, com capa de outubro de 1951, mas também não deu, ele teve que encerrar. O símbolo de tudo que estava acontecendo na vida do coitado do editor Stan Lee é que simplesmente em novembro de 1951, o dono da editora, o Marty Goodman, simplesmente troca o nome da editora. Ele mata a Time que está quase quebrando ali, ela para de existir e a editora passa a se chamar Atlas. Ou seja, a editora Time foi outra vítima da primeira grande crise dos quadrinhos, e isso vai complicar muito a vida do coitado do editor Stan Lee. Ó, chegou a nossa tardes, é hora da gente voltar para o presente. Já sabe então, né? Se você gostou, dá um joinha aí, se inscreve no canal, comenta, compartilha, diga sobre o que você quer saber, que eu já vou voltar para mais um vídeo nesses 100 anos de história do cara que estava aí sofrendo para conseguir pagar os seus boletos para continuar empregado, o Stan Lee. Até daqui a pouco.